As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo. É muito comum pensarmos que a destruição do meio natural é um fenômeno contemporâneo e tributário tão somente do regime capitalista e da alta exploração de recursos naturais próprias de nossos sistemas de produção e consumo atuais. Muitas vezes somos tentados a imaginar que em outros tempos o homem vivia em harmonia com o meio natural, em contraste com o que acontece hoje. Mas o estudo da história mostra uma longa, complexa e tumultuada relação entre o homem e a natureza. Vejamos alguns exemplos. O surgimento das cidades na Mesopotâmia e no Egito Antigo, 4 a 3 mil anos antes de Cristo, gerou crescimento demográfico expressivo para a época. As construções gigantescas dessas civilizações e a sofisticação do estilo de vida de suas elites demandaram intensa busca de blocos de pedras para monumentos, como as pirâmides, extração de madeiras e atividades diversas de mineração. Certamente, o esplendor da civilização egípcia antiga não se concretizou sem uma expressiva exploração da natureza e acarretou desequilíbrios. Como não lembrar da história bíblica da praga de gafanhotos? No terceiro milênio antes do nascimento de Cristo, as cidades ao sul da Mesopotâmia utilizavam exorbitantes quantidades de lenha e madeira para a construção de casas e barcos, e tudo isso acarretou o desaparecimento de grandes extensões de florestas de cedro e de carvalho no crescente fértil. Cidades sumerianas como Ur rapidamente tiveram que importar madeira e os impérios sucessivos obteriam essa matéria-prima de lugares cada vez mais distantes, como o oeste da Índia ou mesmo nas terras do mar Mediterrâneo. Os fenícios organizaram um comércio de larga escala de cedro. Eram grandes fornecedores dos faraós do Egito e sua ação causou impactos importantes nas florestas então existentes na região do atual Líbano, nas quais antes abundavam cedros, carvalhos e pinheiros. A escassez dessas árvores no segundo milênio a.C. também os levou a buscar madeira em lugares cada vez mais distantes. Posteriormente, a construção das frotas marítimas dos povos gregos e romanos também acarretaram uma significativa devastação florestal. Assim, a nossa sociedade capitalista contemporânea não foi a primeira, nem única, a alterar o meio natural com ações e práticas destrutivas e imprevidentes. É claro que ela o faz numa amplitude histórica de proporções inéditas. Certamente concorremos ao Oscar de esgotamento dos recursos naturais. Mas é importante saber que sociedades antigas também alteraram o meio natural, deixando inscritas suas cotas de destruição para as gerações futuras. Este programa integra as atividades de pesquisa do Grupo História e Natureza. O roteiro de hoje foi feito por mim, Regina Horta, professora de História da UFMG, com apoio CNPq. Edição técnica, Gilberto Correia. As Quatro Estações. O seu programa sobre as relações entre a sociedade e a natureza ao longo do tempo.